Amados irmãos, que a graça do Senhor Todo-Poderoso seja sobre todos vocês. Hoje iremos terminar o livro astronômico. Neste final tem informações e conhecimentos muito interessantes. Continue assistindo até o final, se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho para acompanhar a leitura dos livros mais fascinantes já registrados na história da raça humana. Capítulo 75. Nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos, para todos os ventos dos quais eles saem e sopram sobre a terra. 3 deles estão abertos em frente do céu, 3 no oeste, 3 no lado direito do céu e 3 no lado esquerdo. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 para o oeste. De 4 deles saem ventos de bênção e de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo, quando eles são enviados para destruir a terra e o céu acima dela, todos os seus habitantes e tudo que está nas águas ou na terra seca. O primeiro desses ventos procede do portão oriental, através do primeiro portão ao leste, o qual se inclina para o sul. Deste portão sai destruição, a aridez, o calor e a perdição. Do segundo portão, o do meio, procede igualmente a equidade. Dele emanam a chuva, a abundância, a saúde e o orvalho. E do terceiro portão ao norte vem o frio e a seca. Depois destes, procedem os ventos do sul, através de 3 principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem um vento quente, mas do portão do meio vem um agradável odor, orvalho, chuva, saúde e vida. Do terceiro portão, que está ao oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Depois destes estão os ventos do norte, que é chamado mar. Eles vêm dos 3 portões. O sétimo portão é aquele que está ao leste, inclinando-se ao sul. Deste vem o orvalho, chuva, ruína e destruição. Direto do portão do meio vem chuva, orvalho, vida e saúde. E do terceiro portão, que está ao leste, inclinando-se ao sul, vem névoa, geada, neve, chuva, orvalho e destruição. Depois desses, no quarto quadrante, estão os ventos do oeste. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio vem chuva, saúde e bênção. E do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. O informe dos 12 portões, dos 4 quadrantes do céu, está terminada. Todas as suas leis, todas as suas imposições de punição e a saúde produzida por eles, eu expliquei a ti, meu filho, Matusalém. Capítulo 76. O primeiro vento é chamado oriental, porque é o primeiro. O segundo é chamado do sul, porque o Altíssimo desce, e frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. O vento ocidental tem o nome de diminuição, porque ali todas as luminárias do céu estão diminuídas e descem. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes, uma das quais é para a habitação do homem, outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios e neve, e a terceira parte contém o paraíso. 7 altas montanhas eu vi, mais altas do que todas as montanhas da terra, de onde congelamento procede. Enquanto os dias, estações e anos apartam-se e passam. 7 rios eu vi sobre a terra, maiores que todos os rios, um dos quais toma seu curso do oeste, para um grande mar
suas águas fluem. 2 vem do norte para o mar. Suas águas fluem para o mar da Eritreia, no leste. E com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte. 2 para seu mar, o mar da Eritreia, e 2 são derramados num grande mar, onde também é dito que é um deserto, o Mar Vermelho. 7 grandes ilhas eu vi no mar da terra, 7 no grande mar. Capítulo 77. Os nomes do sol são estes. Um é Ariares, o outro Thomas. A lua tem 4 nomes. O primeiro é a Sônia, o segundo Ebla, o terceiro Benaze e o quarto Erai. Esses são as 2 grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas do céu, e as dimensões de ambos são iguais. Na órbita do Sol há uma 7ª porção de luz, a qual é adicionada àquela que vem da Lua. Elas se põem, entram no portão ocidental, circulam pelo norte e, através do portão oriental, passam pela face do céu. Quando a lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da 7ª porção de luz é tudo o que está nela. Em 40 dias toda sua luz é completada, por 3/5 de luz são colocados nela, até que 15 dias sua luz é completada, de acordo com os sinais do ano. Ela tem 3/5. A lua tem a metade da 7ª porção. Durante sua diminuição, o primeiro dia sua luz decresce uma 14ª parte. No segundo dia é diminuída uma 13ª parte. No terceiro dia, uma 12ª parte. No quarto dia, uma 11ª parte. No quinto dia, uma 10ª parte. No sexto dia, uma 9ª parte. No sétimo dia, ela decresce uma 8ª parte. No 8º dia, ela decresce uma 7ª parte. No 9º dia, ela decresce uma 6ª parte. No 10º dia, ela decresce uma 5ª parte. No 11º dia, ela decresce uma 4ª parte. No 12º dia, ela decresce uma 3ª parte. No 13º dia, ela decresce uma 2ª parte. No 13º dia, ela decresce uma 2ª parte. No 14º dia, ela decresce a metade de uma 7ª parte. E no 15º dia, todo o restante da sua luz é consumido. Nos meses declarados, a lua tem 29 dias. Ela também tem um período de 28 dias. Uriel, igualmente, mostrou-me outro regulamento, quando a luz é derramada nela vinda do sol. Todo o tempo em que a lua está em progresso com a sua luz, que é consumida na presença do sol, até que sua luz em 14 dias seja completada no céu. E quando é totalmente extinta, sua luz é consumida no céu. E no primeiro dia ela é chamada lua nova, pois naquele dia luz é recebida nela, e torna-se precisamente completa no dia em que o sol desce no oeste, enquanto a lua sobe à noite do leste. A lua então brilha toda a noite, até que o sol se levante diante dela. Quando a lua desaparece diante do sol, de onde a luz vem para a lua, ali novamente ela decresce, até que toda sua luz seja extinguida, e os dias da lua passam. Então sua órbita permanece solitária sem luz. Durante 3 meses ela efetua em 30 dias a cada mês o seu período, e durante mais 3 meses ela efetua-o em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período, e no primeiro portão, nomeadamente, 177 dias.
e no tempo de seu andamento, durante 3 meses, ela aparece 30 dias cada, e durante mais 3 meses, ela aparece 29 dias cada. À noite, ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem, e no dia como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. Capítulo 78. E então, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e o relato de toda a ordenança das estrelas do céu está terminado. Ele mostrou-me todo o decreto com respeito a elas, o que toma lugar em todos os tempos e em todas as estações sobre cada influência, em todos os anos, na chegada e sobre a regra de cada, durante cada mês e a cada semana. Ele mostrou-me e também o decréscimo da lua, que é efetuada no sexto portão, pois naquele sexto portão sua luz é consumida. Ela é o começo do mês, e o seu decréscimo é efetuado no sexto portão em seu período, até 177 dias são completados, de acordo com o modo do cálculo pelas semanas, 25 semanas e 2 dias. Seus períodos são menos que os do Sol, de acordo com a regra das estrelas, por 5 dias em um tempo, quando aquela sua visível situação é completada. Assim é o seu aparecimento e a semelhança de toda luminária, que Uriel, o grande anjo, as conduz, mostrou-me. Capítulo 79. Naqueles dias, Uriel respondeu-me e disse: Eu mostrei-te todas as coisas, ó Enoque, e todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações e chegadas para o retorno. Nos dias dos pecadores, os anos serão encurtados, sua semente será retroagida em seu florífico solo, e tudo o que é feito na terra será subvertido, e desaparecem em suas estações. A chuva será restringida, e o céu ainda permanecerá. Naqueles dias, os frutos da terra serão tardios, e não florescerão na sua estação, e em sua estação os frutos das árvores serão retidos. A lua mudará suas leis, e não será vista em seu período, mas naqueles dias o céu será vista, e esterilidade tomará lugar nas fronteiras das grandes carruagens no oeste. O céu brilhará mais do que quando iluminado por ordem da luz, enquanto muitos chefes entre as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras. Elas não aparecerão na sua estação que lhes foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles, e eles se perverterão em todos os seus caminhos. Eles transgredirão e considerarão a si mesmo deuses, enquanto que o mal se multiplicará entre eles, e castigo virá sobre eles, para que todos eles sejam destruídos. Terminamos aqui a leitura da 10ª parte. Eu tive que cortar uma parte, deixando para finalizar no próximo vídeo. Siga o canal para não perder o próximo vídeo, onde serão revelados outros maravilhosos segredos nunca imaginados e nem contados antes. Curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para não perder a continuação desse magnífico livro, que vai mudar a sua vida para sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo.